Simbora para mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias? Gente, Êxodo é um livro relativamente grande, vamos dizer assim, né? Mas hoje nós já estamos caminhando para o encerramento dele. Tudo correndo bem, essa semana a gente encerra Êxodo e começa um outro livro já. Hoje nós vamos ler os capítulos 31 a 33, lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 31 Bezalel e Aholiabe. Então o Senhor disse a Moisés: Considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a você: a tenda do encontro, a arca do testemunho e a tampa que está sobre ela, e todos os utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito como eu lhe ordenei. O dia de sábado. O Senhor também disse a Moisés: Diga aos israelitas: Vocês deverão guardar os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração a geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de completo descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão de guardar o sábado, de geração a geração, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32 O bezerro de ouro. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram:
Ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abandona o furor da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abrão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que a sua descendência seja numerosa, como as estrelas do céu, e darei a ela toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. Então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não é o som de canto de vitória, nem de canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez que os israelitas a bebessem. Ele perguntou a Arão: Que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: Não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando-o objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Também lhes declarou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cinja-se cada um com a sua espada, percorra o acampamento de uma extremidade à outra e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e o seu irmão, de modo que ele os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer expiação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Do contrário, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Contudo, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Assim, o Senhor feriu o povo com uma praga pelo que fizeram com o bezerro feito por Arão. Capítulo 33. Depois, o Senhor ordenou a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo:
eu a darei à sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: Vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés e a glória do Senhor. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E assim, minha gente, nós encerramos mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui no nosso próximo áudio para nós darmos mais um passinho juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!